Olá, amigos. No programa Wellness em Foco de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito interessante para você, profissional de educação física. É o que na medicina, na psiquiatria, é conhecido como distúrbios de imagem corporal e transtornos alimentares. Está correto isso, doutor Está Arthur? certíssimo. Então, o nosso convidado, o médico, Dr. Arthur Kaufmann, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no curso de Medicina e da disciplina de Psicologia médica. Psicologia Médica. Doutor Arthur, o programa de hoje é para nós alertarmos os profissionais de educação física de possíveis alunos clientes Isso. que possam apresentar esses distúrbios, vamos dizer assim? Distúrbios ou, hoje em dia, se usa mais a palavra transtornos. Transtorno. Mas é sinônimo. Transtornos. Isso. Bem, então vamos conversar sobre esses transtornos, os mais comuns. Eu quero falar primeiro de um transtorno corporal que é muito interessante, quer dizer, interessante do ponto de vista médico, Claro, a bem da verdade, e que é conhecido medicamente com o nome de dismorfofobia, ou seja, uma dismorfia corporal. São pessoas, ou também é chamada, para quem não conseguir gravar esse nome, síndrome da feiura imaginária. Olha São pessoas que são grandes clientes de cirurgiões plásticos, dermatologistas e dentistas, porque sempre se acham muito feios. Então vivem fazendo plásticas, procedimentos estéticos, preenchimentos, enfim, todos os silicones em todos os lugares do corpo que você possa imaginar, e ainda o dentista por causa do sorriso branco, sorriso de estrelas de cinema. Então, quer dizer, todo mundo tem uma preocupação estética, que é saudável, mas essas pessoas têm uma preocupação que a gente vê que é uma patologia, porque elas vivem em função disso. A vida é prejudicada, o social é prejudicado, a escola é prejudicada, porque elas só pensam nessa questão da estética. É uma distorção de imagem corporal. Ela vê uma coisa e sente outra. Ela se sente feia. Ela se vê feia. Se vê feia. O espelho dela mostra que ela é muito feia na boca, ou nos genitais, ou no peito, ou, enfim, onde você quiser, tudo tá errado. Então ela passa a vida na procura do corpo perfeito, na cabeça de alguém que nunca acha que o corpo está perfeito. São essas pessoas que não se contentam com uma cirurgia plástica ou duas ou três? Não, são muitas. E isso quando não entram com um processo contra o cirurgião plástico, porque ele não era isso que eu queria. O senhor me operou e tal, mas não ficou bom. Nunca está bom. Nunca está bom. Bem, Isso do ponto de vista, assim, imagem corporal. Agora tem também a questão dos transtornos alimentares, que são pessoas que estão na academia. Bom, a gente tem visto na prática, né, doutor, esta busca pelo corpo musculoso. Isso tem um nome, né? Quando foge não é hipertrofia muscular, né? A busca pelo corpo extra musculoso, muitas vezes tem uma doença de base. Não estou dizendo que todos são assim, ok? Não estou dizendo que os fisiculturistas são assim. Fisiculturista, não. Né? Mas existem pessoas que têm um transtorno chamado de vigorexia, que é assim, por mais que elas estejam treinadas, por mais que elas estejam fortes, elas se veem sempre fracas, elas se autodenominam franguinhos e malham. Igual o que eu falei da dismorfofobia, da feiura imaginária, aqui é digamos assim, é uma fraqueza imaginária que essa pessoa está sempre tentando curar. Aí ela se lesiona, ela não vai ao trabalho, ela não vai à faculdade, enfim, a vida dela como um todo fica prejudicada em função do exercício, coisa que não é o que acontece no atleta profissional. Aqui ele não está prejudicando nada, ele faz as coisas de uma forma estudada, programada e saudável. Aqui não, aqui é nitidamente uma patologia. Isso existe em homens e mulheres com vigorexia, mas é claro que é uma doença mais frequente masculina. Eu estava outro dia na academia e estava atrás na esteira e vi ali na frente uma pessoa que parecia mulher, mas eu não tinha certeza, pedalando alucinadamente. Ela era extremamente magra. Eu chamei o professor e disse,
Aquilo ali é, né? Aquele ser. É o quê? Aí o professor disse, olha, é melhor você nem falar nada, tal. Ela vem aqui todo dia, ela abre a academia abre às 6, 5h30, ela já está aqui na porta esperando, e ela só faz aeróbica. Nossa. Olhei, era mulher, e estava na cara, não precisa nem perguntar, anoréxica. E como é que é anoréxica? E frequentemente isso tem nas academias e frequentemente os professores ficam desorientados, porque alguns que me conhecem vêm me perguntar, e aí? Como é a intervenção? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? É complicado. É muito complicado, porque a anoréxica, ela se vê gorda, ou ela se vê com pneuzinhos, ou ela se vê com gordurinhas, ou seja, ela está sempre... o peso dela está sempre muito aquém, o IMC dela é sempre muito baixo, mas não é como ela se vê. Então, por isso que ela só faz aeróbica, porque ela precisa emagrecer ou perder uma gordura localizada. E faz aeróbica com muita intensidade, alucinadamente, e às vezes sem se alimentar. Isso é um risco, inclusive para o professor, e é um risco para a academia. A gente tem visto, né? São os dois extremos, né? São os dois extremos. A anorexia mais frequente em mulheres, embora não exclusiva, e a vigorexia mais frequente em homens. A gente tem visto relatos aí, inclusive, né, estudos, mostrando que a vigorexia chegou na mulher também, né? Chegou. Chegou na mulher. E a anorexia nos homens também. E a anorexia nos homens. Então, veja que esses transtornos, né, deixaram de ser aí de sexo, né? Esse é do sexo masculino ou feminino, né? E o problema que a gente vê, né, Arthur, é a intervenção, né, com essa pessoa com anorexia. Ela treina e é um desequilíbrio emocional muito grande, né? E as causas da anorexia? Olha, como em tudo, existem aquelas causas genéticas e existem muitas causas emocionais. Essas meninas são frequentemente membros de famílias muito conflituosas. Relacionamento em casa. Frequentemente uma mãe muito dominante, ou uma mãe muito bonita, muito elegante, e um pai, em geral, mais submisso, mais omisso. Isso é muito frequente nos transtornos alimentares em geral. Então, essas meninas exigem muito cuidado. Por quê? Porque qualquer coisa que você propõe a mais, ela acha que vai ficar masculinizada, vai ficar gorda. E tem que explicar que não é essa a questão. Elas frequentemente não menstruam, porque também tem uma questão assim, são meninas que não querem virar mulheres. Olha então, só, elas querem sempre ter corpo de meninas, de modo que tem dificuldade de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e, obviamente, não cabe menstruação aí, claro. Até porque menstruação é uma coisa de adulto. Então fica uma coisa assexuada, vamos dizer assim, né? Normalmente é assexuado. Uma disse uma vez para mim assim, olha, eu não quero ser bonita, eu não quero ser gostosa, eu não quero ser nada disso, eu quero ser magra, eu quero ser uma tábua. Nossa! Você sabe, Arthur, nós conversamos alguns anos atrás, e isso motivou, uma conversa com o Arthur, motivou a inclusão de 2 perguntas na anamnese. Quando nós fazemos uma anamnese no personal trainer, recomendamos isso na avaliação física. A pergunta tem muito a ver com isso daí, até o Arthur me ajudou na época a montar uma tabela classificatória de 0 a 10, não sei se você vai se lembrar disso. E a pergunta para a aluna, homens e mulheres, quando você olha no espelho, que nota você dá para o seu corpo? Uhum. E, na verdade, os resultados, Arthur, foram assustadores, porque eu apliquei isso em mais de 3, 4 mil ingressantes de academia. E a média foi 5,9. 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6. Então, uma autoimagem, na época, falou, seria uma autoimagem regular, né? E a melhor nota foi para as pessoas acima de 60 anos, que deu 6,2, a média. Uma coisa interessante. Será que as pessoas assim, já estou tão velho, não adianta mais, tenho que me contentar com o que eu tenho? Ou a outra frase, até que para a minha idade eu não estou tão estragado. Estou estragado assim. Agora, não se esquece que também, isso sobretudo eu já vi em pessoas com sobrepeso e obesidade, pessoas que não olham no espelho.
a não ser para escovar os dentes e se pentear. Homens, então, nem se fala. Quer dizer, o espelho não existe. Essas pessoas que você diz, elas foram olhar no espelho da nota porque você pediu para fazerem isso. Mas precisa ver, sim, uma sugestão de pergunta. Quanto tempo por dia você se olha no espelho? A resposta vai ser assustadora. E um detalhe, o espelho é sempre do rosto, né? Sempre, por isso que se claro. vende muita maquiagem, a maquiagem e arrumar o cabelo, escovar os dentes, só. Espelho de corpo inteiro passa de lado. Passa de lado, Bem, Arthur, esse transtorno, né? O tratamento tem que ser feito com ajuda, não tem outra forma, porque às vezes o exercício em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, aqui nós falamos da vigorexia, falamos da anorexia e fez falta falar também da bulimia, que a bulimia não é tão fácil de detectar, porque são pessoas de corpo aparentemente normal, mas comem frequentemente, compulsivamente, têm acessos compulsivos de comer 5.000 calorias de uma vez só, e aí, para compensar, vomita, usa laxante, diurético, enfim, que são chamados comportamentos purgativos, é para purgar o que comeu, então faz essas coisas. E algumas de bulimia, também fazem exercício físico excessivo como uma forma de compensar o que está comendo de errado. Então, pode ter o exercício físico excessivo, mais o vômito ou não, mas são todos comportamentos para compensar. Todos esses transtornos não se curam só com boa vontade, não se curam com conselhos. Porque você chegar para uma anoréxica e dizer que ela está muito magra, é perda de tempo. Ela não acha. Então, são patologias, são doenças que precisam ser tratadas, precisam normalmente de medicação, precisam de assistência psiquiátrica e precisam de um programa equilibrado nutricional e de educação física. Bem, estes transtornos, esses distúrbios, frequentemente aparecem na academia, não... Porque são muito frequentes em pessoas jovens. Começam na adolescência, começam no adulto jovem, que são os maiores frequentadores de academia, claro. Bem, o nosso programa de hoje abordou esse tema que eu acho que para você, profissional de educação física, tem que estar muito atento, não, Arthur, assim, a existência dessas pessoas dentro de um programa que pode, inclusive, ter consequências mais graves, né? Um excesso de exercício. Vou chover no molhado. O professor tem que olhar a pessoa, não ir direto olhar bíceps, tríceps, quadríceps e outros bíceps. Tem que olhar a pessoa e tentar entender, numa primeira entrevista, qual é o estilo de vida dessa pessoa. Aí eu acho que a programação física tem que ser adequada, claro, às deficiências musculares que a pessoa apresenta, mas também à personalidade daquela pessoa. Bom, fica aí a dica, você é profissional de educação física, e no nosso próximo programa nós vamos falar sobre a integração de diferentes áreas e o exercício físico como um agente mobilizador desses diferentes aspectos do indivíduo. Eu queria agradecer ao meu amigo Arthur pela participação do programa e assistam os próximos, seguramente você terá uma quantidade de informações muito grande. E lembrando que você cuida do ser humano, de gente, e o ser humano é muito mais do que músculos, tendões, articulações, ligamentos, né? Nós temos emoções, sentimentos, vontades, e o profissional tem que estar muito atento. Como o doutor Arthur disse, você não é um psicólogo, psiquiatra, mas você muitas vezes tem uma atitude parecida como... De um terapeuta. De um terapeuta. E ser capaz de ouvir a pessoa e dar atenção é o mínimo que você pode fazer para ajudar esse ser humano que acredita na sua capacidade profissional. Até o nosso próximo programa.